tem um nome que eu traria dos antigos aí. A galera pode até não concordar, já falei. O Ricardinho, cara. Ricardinho tá aqui já. Ricardinho, volta pro Ceará, pô. O Ricardinho foi visto no shopping, o pessoal tava animado. Meu amigo, o Ricardinho mora aqui. Não é que ele tava de bobeira aqui na capital, entendeu? Que foi? Já recuperou. Já recuperou, o Ricardinho, é porque a Abel tá falando. Lembrou aqui. do problema no tornozelo, ele teve umas complicações da cirurgia também, né? Mas ele já tá recuperado, Ele foi campeão da Copa Verde, cara, pelo Paysandu. O cara cheira título, né, velho? Demais. Cheira título. Foi campeão da Série B com o Botafogo. Foi campeão da Copa Verde pelo Paysandu. Por onde ele passa, ele cheira título. No Ceará, 2 vezes campeão da Copa Verde. Cara, a foto dele lá pra ir embora do clube, cheio de troféu, velho. É. Então, assim, é um cara que cheira título, pô. É um cara que é vitorioso no Ceará. É o que a gente tá precisando. Eu queria o Ricardinho já falando, assim, até pra fazer essa transição do jogador Ricardinho pro profissional que eu quero ver no Ceará, Ricardinho. Entendeu? Pois é, você não tá pedindo pra ele ser o titular camisa 10 não. durante a temporada. Não. Você tá pedindo pra ele estar no elenco. E aí assim como esteve no elenco... É isso que eu ia falar. Vai lá. No acesso do Ceará em 2009, estava um ídolo no elenco, Mota. Sérgio Alves. Desculpa, Sérgio Alves, é verdade, Sérgio Alves. É porque tava o Mota também. No fim da carreira. O Sérgio Alves no fim da carreira. E no acesso agora em 2017 estava o Magno Alves. 2 jogadores fim de carreira identificados com o Ceará. Poderia ser o Ricardinho esse papel. Poderia, cara. Claro que poderia. É um jogador que vai agregar no vestiário. Você saber que tem um peso de um Sérgio Alves no seu elenco faz toda a diferença. Entendeu? O Sérgio, cara, além de tudo, era um cara que ele entendeu o momento dele de fim de carreira, em 2009. Entrava esporadicamente. E nos momentos que ele entrou, em 2 jogos, cara, ele fez 2 gols altamente decisivos. Foi. Contra o Bragantino e contra o Brasiliense naquele gol espetacular de cabeça. Sim. E foi só isso o momento do Ricardinho. E o Magno Alves também fez um gol pontual ali no final da Série B. Contra o Vila Nova. E foi o único gol dele, entendeu? Mas estava no elenco, estava trabalhando, né? Então eu acho que esse perfil, o torcedor não entende, não concorda, eu sei, mas ele é necessário. Ele é necessário e o exemplo também está no rival. Não, e até assim, o Ricardinho, antes de falar isso, mas porque eu lembrei que o Sobral falou aqui nesta mesa, nessa cadeira, sim, cara, que o Ricardinho foi essencial pro título de 2020, inclusive recuperando o Fernando Sobral ali que tava doido pra ir embora. Naquela época, porque não tinha oportunidades. Demais, eu não tenho nem palavras pra falar do Ricardinho, né? Um cara que me abraçou de uma maneira que eu sou eternamente grato a ele, né? Um cara que me ajudou demais nos momentos que eu tava pra baixo, era um cara que chegava perto de mim, me botava pra cima, não me deixava desistir. Tanto é que lembro que em 2020, no começo, ele percebeu, ele soube, né, que eu queria sair do clube. Eu nunca falei isso pra ninguém, mas 2020, no começo ali, que eu tava logo depois, baixa, né? Logo depois do jogo contra o Pacajus, eu acho, no PV. Que eu saí no intervalo do jogo. Ali eu já... É a gota d'água pra mim. Eu não quero mais não, eu vou sair. Eu preciso de sequência, preciso jogar. E aqui o treinador não vai me dar sequência, né? Era o Argel, ele me tirou no intervalo do jogo. Eu fiquei muito triste mesmo. Aí eu lembro que na semana o Ricardinho falou comigo: cara, não sai não, você ainda tem muito potencial, você tem que acreditar que ainda vai ser aproveitado aqui e tal. Foi conversando comigo e eu fui esquecendo também esse lado de querer sair, mas eu lembro que eu cheguei no Robson e pedi: não, eu quero sair, me empresta aí pra algum lugar, porque eu preciso de sequência. Acho que era até o Novo Horizontino na época, que eu ia disputar lá o Paulista. Paulista, né? Os caras chegaram com interesse, mas aí acabou que passou à vontade também. O Ricardinho foi um cara que me manteve aqui, que me tranquilizou. Então, olha aí a importância. É um cara que é referência tanto pela história dele e pela história que ele teve assim na minha vida também, né? De me fazer focar só aqui no Ceará, de acreditar, né? Que eu daria a volta por cima, que eu teria sequência, e graças a Deus deu tudo certo, né? E estamos aqui contando história. É difícil para o torcedor que quer ver o campo como uma solução de tudo, como os 11 que vão entrar em campo e tem que jogar e tem que dar show, como explicar que um jogador, um elenco, ele é feito de 20 pessoas, 20 cabeças. 20 não, 30 cabeças, né? 30 pessoas que pensam diferentes e que nem sempre, dentro dessas 30 pessoas, tem um líder. Tem uma referência técnica, uma referência como pessoa, como ser humano, né? E esse tipo de pessoa, ela é muito importante.
Ela agrega, ela soma. E o Ricardinho, inclusive, já ouvi de vários funcionários do clube que o Ricardinho era um dos poucos jogadores que, cara, fazia questão de falar com os funcionários. Fazia Sim. questão de ir nas salas, dar bom dia, Sim. mandar uma mensagem positiva, É. trazer um ambiente, sabe? O Ricardinho sabe o que é ser Ceará. É. E eu acho que era um cara que era pra estar vivendo o Ceará nesse momento. Eu acho que agregaria muito ter o Ricardinho, sabe? Como pessoa. Imagina muito mais do que ele como jogador. acabando a carreira no Ceará e já fazendo algum trabalho de, Sim, né, é de o que eu gerente, imagino. de, sei lá, de futebol, algum trabalho administrativo. Porque- Eu acho uma ideia boa também. Sabe o que é, Douglas, também? Se você parar pra pensar, eu acho que as categorias de base da maioria dos clubes, né? Elas estão sendo formadas por professores, por treinadores. Porque o que acontece? O zagueiro, o goleiro e o volante, principalmente, essas 3 funções aí, quando eles encerram a carreira, eles não têm um pé de meia como tem um meia, como tem um atacante que tem que fazer o gol. O salário do atacante é muito maior do que o de um zagueiro. O salário de um meia é muito maior do que o de um volante. É. Por mais que eles joguem perto um do outro, a diferença financeira é brutal. É brutal. O torcedor às vezes não imagina que tem uma diferença financeira tão grande, porque os caras estão vestindo a mesma camisa, Sim. entrando em campo e jogando junto. Sim. São 11 ali. Né? Como se fosse um time que todo mundo ganha o mesmo valor. Não é, cara. Então, assim, os caras precisam esticar sua carreira num ambiente que eles continuam trabalhando. Por exemplo, o cara é volante. Pô, o que é que eu posso fazer? Cara, continuar trabalhando com futebol. Vou para uma base, vou estudar e trabalhar numa base. Caso do João Marcos, né? O caso do João Marcos, o caso do Arivelton, que estava com futebol feminino, que era zagueiro. É. E eu acho que isso está acontecendo na maioria dos clubes. Essa estrutura, ela está, na minha opinião, formando uma maneira de ter ali preparadores de jogadores da base que, de certa forma, não estão privilegiando, talvez, algumas valências mais técnicas, de refino técnico, sabe? Não estou dizendo que o João ou qualquer outro profissional que venha de uma característica de volante está podando garotos mais talentosos que jogam na frente. Mas talvez o refino no olhar de alguém que era da posição, avaliando quem está na posição para o ataque, para o meia, que são onde, digamos assim, a galinha dos ovos de ouro do futebol. Eu acho que ter um meia, ter um cara que é da área para estar dentro do clube é muito interessante, como é o Ricardinho. Entendeu? Um cara que é meio identificado com o clube, tá ali já tem perfil para trabalhar no futebol. Eu acho que ele poderia estar fazendo essa transição nessa reta final de carreira dentro do Ceará. Tanto jogando, como daqui a pouco planejando já sim ele trabalhar dentro do clube. De repente agregando na base do Ceará, por exemplo, o João Marcos. Eu não sei se é coincidência ou não, né? Pode até ser uma coincidência, mas o Ceará tem revelado muitos volantes e zagueiros, né? Muito jogador defensivo. De repente um olhar lá Teve de o alguém... Arthur, mas o Arthur foi pontual. O Arthur foi fora Depois não veio do mais padrão. ninguém, né? Meu filho, você acabou de assistir o corte. Venha com nós, curte, comenta, compartilha e manda pros amigos, meu filho. Aqui é BPR, você tá acompanhando os detalhes do Vozão em tempo real, ao vivo, de todo jeito. Vem, cuida, bora porrar!